vascaíno, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasca Gigantes, trazendo informações do nosso clube querido e amado, Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos comentar sobre o jogo, falar em alguns lances cruciais que houve, né? E falar sobre os jogadores que tiraram a paciência de Renato Gaúcho no jogo e falar sobre a estreia do Vasco terça-feira, dia 7, na Copa Sul-Americana. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Pessoal, primeira derrota do Vasco no comando do Renato Gaúcho, né? O jogo, Renato Gaúcho entrou com a escalação titulares, mudou, né? Tirou o Nuno Moreira, entrou com Rojas, tirou o PH, entrou com Puma Rodrigues e tirou o Hugo Moura, entrou com Cauã Barros. Uma escalação que todo mundo estava pedindo, muita gente estava pedindo a entrada do Rojas, a entrada do Puma Rodrigues. Renato atendeu o pedido de muitos torcedores. Renato Gaúcho também gosta de dar uma mudada na seleção, nos jogadores, né, no titular, gosta de fazer surpresa e ontem ele entrou com esses jogadores. E aí, o primeiro tempo, o jogo muito frio mesmo, parecia mais que os times estavam se estudando. O jogo aconteceu mesmo na realidade. No segundo tempo, o Botafogo também não dava perigo ao Vasco, o Vasco também, aquele joguinho também não dava perigo também ao Botafogo. Parecia mais que o primeiro tempo foi jogo de estudo das duas equipes, pelo lado das duas equipes. E aí veio o segundo tempo, o Vasco foi para cima, veio muito melhor, jogou muito melhor no início. E aí veio aquele lance, né, de Tietê, perdeu aquele gol, o gol limpo, né, não tinha ninguém na trave, o goleiro estava lá batido. O jogador Tietê dominou a bola, né, deveria ter chutado primeiro, quando dominou aquela bola, aí bota aquele chute para fora, dentro da área pequena. Um jogador como profissional, um jogador profissional não pode perder uma chance dessa, uma chance crucial dessa. Ali o Vasco era para fazer um gol, era para começar o jogo ali 1-0, início ali do segundo tempo, e o Tietê desperdiça um gol daquele, coisa que não se pode perder numa partida, nenhum clássico. Em qualquer jogo, não se pode. O profissional está ali, treina todos os dias, tem experiência, não pode perder um gol daquele de maneira nenhuma, né? Fez aquele gol contra o Curitiba no empate, né, que deixamos escapar a vitória, e perde um gol daquele sozinho dentro da área pequena, o gol aberto, ele bota aquela bola para fora. É inacreditável, né? Perder um gol daquele. E aí o Vasco foi para cima, começou, né, o segundo tempo bem, veio aquela jogada ali de Puma Rodrigues e Rojas cruza aquela bola rasteira e DVD aparece ali como centroavante, que é um DVD muito esforçado, batalhador ali, e faz o primeiro gol do Vasco, e faz o gol do Vasco ali, né, no segundo tempo. E aí o Vasco foi para cima, a gente pensava que o Vasco ia para cima para tentar o segundo gol. E aí o time mais uma vez apaga em campo, recua, começa a jogar recuado de novo, igual o jogo do Curitiba, diferente mesmo do jogo contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, diferente mesmo do jogo contra o Grêmio, o Fluminense, muito diferente. O time recuou, e aí o Botafogo começou a gostar do jogo, foi para cima, aquele cruzamento ali, que o jogador encontrou aquele jogador do Botafogo sozinho, não tinha nenhuma marcação, os laterais parece que apagaram, nenhuma marcação ali, e ele cabeceou a bola. Léo Jardim não saiu do gol, ficou no meio do caminho. Se ele ficasse no gol, ele tinha pego aquela bola, mas não, saiu, ficou no meio do caminho, não sabe para onde ia, e aí o goleiro, o jogador do Botafogo, cabeceou para dentro, cobriu ele, pronto, e aí veio o empate. E aí o Botafogo foi para cima, o Vasco teve alguns ataques, mas sem fundamento. E aí veio aquela jogada, né,
aquela jogada duvidosa ali, aquele lance que foi falta no Cauã Barros, mas o juiz inverteu a falta, né? E aquele chutaço daquele goleiro, do jogador do Botafogo, Léo Jardim, não apareceu nem na foto, né? Nem sequer se mexeu, né? E ele estava um pouco adiantado, talvez se ele tivesse dentro do gol, tinha pego aquela bola, mas cara, faz parte do jogo, lance. Só que Léo Jardim é um goleiro muito bom, um goleiro de seleção, não estou aqui criticando o goleiro, mas tem horas que ele não sabe se sai, não sabe se fica dentro embaixo do gol. Tem gols aí que foi culpa do Léo Jardim. Eu não estou querendo que a derrota foi dele, mas tem lance ali. Léo Jardim é um goleiro muito bom, um goleiro de seleção, né? Um goleiro que foi convocado para a seleção, jogador que quer almejar também uma seleção, ele tem que ser tudo ali na área, tem que ser dele, né? Jogador ali, mas infelizmente o Léo Jardim está nessa fase aí de não sair do gol, e tem gols, aí vem levando o gol aí, a culpa mais é do goleiro, né? O goleiro tem que, ele ali, bola alçada na área, ele tem que sair, a bola é dele, tem que sair no soco, tem que sair de toda maneira, mas ele sai, às vezes fica no meio do caminho, leva gol. O Vasco vem levando gol agora em todos os jogos o Vasco está levando gol, todos os jogos. Aí levou aquela virada, o Vasco é que é o time da virada, ontem levou uma virada do Botafogo. E aí veio o Renato Gaúcho mexe no jogo, mexe no time, né? Coloca o Marino Inestrosa aí, o Nuno Moreira. E aí, cara, os jogadores que entraram não fez nada no campo. O Nuno Moreira, pelo amor de Deus, o Nuno Moreira perdeu aquele gol de cabeça. Jogador profissional como ele, aquela bola ali de cabeça foi lançada na área ali, aquele rebate, a bola sobrou na área, ele de cabeça e ele bota aquela bola para fora, cara. Ali, como um jogador profissional, né, tem treino todos os dias, né, tem jogos, e o cara cabeceou a bola para cima, acima, se tivesse outra trave em cima daquela dali, não. A bola, acho que não entrava. O cara devia cabecear para o chão, jogador de experiência ali, não era para ter perdido aquele gol. Os gols o gol que Tietê e Nuno Moreira perdeu ali era para dar a vitória do Vasco. E aí, cara, o Marino Inestrosa entrou, não fez nada. O Marino Inestrosa, rápido, tem habilidade, mas a jogada dele, ele não finaliza, não sabe o que faz. Quando tem de lançar, ele não lança. Quando tem de chutar no gol, ele não chuta. E aí, cara, o Marino Inestrosa custou aos cofres do Vasco 30 milhões. Veio como um jogador de ponta, um jogador que ia resolver o problema para lá de lateral direita. Mas aí, custou muito caro, foi o segundo jogador mais caro na janela do início do ano. E tá aí, cara. Não tá, Renato tirou o Nuno Moreira e o Marino Inestrosa tirou o Renato de sério, muito, perdeu a paciência. E o jogo foi esse. Levamos uma virada, começamos o jogo ganhando. Mais uma vez o time apagou, recuou, e aí as consequências vêm. Deu liberdade para o Botafogo jogar, como foi contra o Curitiba, e vem para cima. O Botafogo é um time bom, tem bons jogadores, mas se você dá liberdade para jogar, eles vão para cima e vira, e talvez tem jogos que se torna até goleada. E aí o Vasco, foi a primeira derrota com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, na entrevista, falou, na coletiva, falou que o Vasco precisa de jogador. O Vasco precisa, no mínimo de 3 jogadores. Um volante que dê confiança ali no meio do campo. Precisamos de um zagueiro alto, um lado de boa estrutura, porque o Vasco vem levando muito gol de bola alçada na área, bola de escanteio. Isso aí, cara, isso aí tá pecando muito a zaga do Vasco nesse quesito. Toda bola lançada na área é um Deus nos acuda ali. E o Vasco vem levando muito gol em todas as partidas, e principalmente gol de cabeça, bola lançada na área, como levou do Cruzeiro 3. Ontem, aquele cara, o goleiro do Botafogo, o jogador do Botafogo fez o gol sozinho, subiu sozinho, não tinha ninguém. E aí, cara, uma culpa um pouco de Léo Jardim, porque não saiu, ficou no meio do caminho e levou aquele gol de bobeira que não era para ter acontecido. E o Vasco precisa de um atacante, tá bem? Agora a gente está vendo a dificuldade, principalmente pela direita. Ali, Nuno Moreira não é mais aquele o
o Nuno Moreira da temporada passada, que fazia gol, que lançava a bola, botava a bola na cabeça de Verratti ali várias vezes. Hoje ele não está acertando o lançamento. E o Vasco precisa urgentemente de um lateral direito. O Puma Rodrigues é muito bom, mas defensivamente ele não é bom, né? Deixa a desejar muito. Ofensivamente ele é bom, mas defensivamente o Puma Rodrigues não é bom. O PH não vem bem. Então precisa no lateral direito. Isso desde o início do ano. O Vasco estava precisando de um lateral direito, um zagueiro com uma boa estrutura, que fosse bom em bola aérea. O Vasco está precisando de um jogador de meia ali, um volante que tenha a qualidade de Thiago Mendes, um camisa 8 ali, um camisa 5 de meia. O Vasco está precisando de jogador. O Renato Gaúcho que já pediu 4 jogadores e até agora não chegou. Agora só na janela do meio do ano o Vasco tem que se virar. O Renato Gaúcho vai ter que se virar, né? Esses 2 meses aí, que são 2 meses de campeonato brasileiro, né? O Vasco ainda nesse mês de abril tem 7 jogos ainda pelo brasileiro, entre Copa do Brasil e Brasileiro e Sul-Americana, tem ainda 7 jogos, mais 9 jogos no meio de maio. Antes da janela do meio do ano, o Vasco vai ter que penar muito, né? O Renato Gaúcho tem que corrigir aí muito. E é isso aí, cara. Vamos ter paciência. Eu sei que uma derrota não é bom, mas é isso aí, cara. Eu também estou meio triste pela derrota de ontem. Estava muito confiante. A torcida de parabéns, apoiou do início ao fim, mas a torcida só é triste. Diante disso também, eu quero já desejar a vocês uma feliz Páscoa, um domingo de Páscoa a todos vascaínos, a torcida vascaína que apoiou. Pensava que hoje todo mundo ia amanhecer mais alegre ainda no domingo de Páscoa, mas uma derrota do Vasco entristeceu. Mas é isso aí, é futebol. Um dia vai ter que perder, né? Só não me esperava que era hoje, dentro de casa, em São Januário, e ter uma derrota para o Botafogo. Aí, pessoal, né? Galera, terça-feira tem a estreia do Vasco na Sul-Americana, e o Renato Gaúcho tem que decidir se vai usar o time misto, se vai usar, né, um time alternativo, se vai usar os reservas para enfrentar o Barraca Central lá na Argentina, porque no domingo no final de semana já tem o Remo fora de casa, uma viagem para a Argentina, para depois voltar para ir para Belém enfrentar o Remo. É cansativo, uma viagem muito cansativo. Isso aí o Renato Gaúcho tem que decidir. A diretoria também já deu carta branca a Renato Gaúcho para ele fazer esses jogos, ele resolver, deu carta branca para ele fazer o que ele quer, que ele quiser, sobre a utilização dos reservas, né, do time misto na Copa Sul-Americana, né, mas que a prioridade é o brasileiro. Então o Renato Gaúcho tem que decidir hoje se vai usar o time reserva ou não. O time reserva do Vasco, considerado reserva, é muito bom. Você tem hoje o Piton na lateral esquerda, tem o PH, ou o próprio Puma Rodrigues na lateral direita, tem o Cuesta, né, como zagueiro. Aí você tem o JP no meio de campo, tem o Marinho Nestroza, que tirou a paciência do Renato, mas dá para usar ele. Tem o Brenner, que foi poupado, né? Não teve aquele lance do jogo contra o Curitiba, que ele machucou o joelho, não foi sério, né? Mas ele foi poupado talvez o jogo agora contra o Barraca Central na terça-feira. Tem o Spinelli também. Tem muitos jogadores bons, tem vários jogadores bons para ser usado aí. Tem o Rojas, né, Hugo Moura, tem vários jogadores bons. Tem o Fusato, se não quiser usar o Léo Jardim, mas sei que o Vasco, o Renato Gaúcho vai ter que decidir. Por quê? Talvez ele use o time titular, né? Sabe que nós vai ter 2 derrotas seguidas, uma no Campeonato Brasileiro e outra na Sul-Americana. Será que ele vai querer isso? O Barraca Central não é esse time todo, esse bicho de 7 cabeças, mas vai jogar, né, dentro de casa, lá na Argentina,
é mais complicado com o apoio da torcida lá, dos argentinos, mas o Vasco tem que começar essa Sul-Americana com a vitória. Então, vamos ver o que é que Renato vai decidir, o que vai usar, se é um time alternativo ou time titular, um time misto contra o Barraca Central. Galera, por enquanto é só isso, né? Um domingo de Páscoa todo, feliz domingo de Páscoa, meio triste pela derrota do nosso querido e amado Vasco da Gama, mas é isso aí. Tchau. Mais uma vez, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Tchau.